Olá, eu sou Carla Pavão, esse é o Caminhos do Espiritismo e hoje nós estamos aqui com o Elias Moraes. Nós estamos estudando o livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. E no dia de hoje, eu já vou passar a palavra para ele, nós vamos ver o capítulo que está intitulado O Cético, mas nós vamos ver apenas 4 partes dele, porque ele é um capítulo muito longo. Lembrando que se você não está inscrita, se inscreva no canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos para que eles possam subir aí nos algoritmos e as pessoas possam ter mais contato com esses estudos do Espiritismo sob a ótica progressista. Tudo bem, Elias? É bom demais da conta, Carla. E é um prazer estar aqui de novo. Ainda mais estudando Kardec mais um pouquinho, que é sempre muito bom. Então é um prazer estar com vocês. Ok, qual vai ser o nosso caminho? Então, Que vocês... podemos começar já falando sobre o cético e nós vamos falar sobre os pontos. O cético, espiritismo e espiritualismo, dissidências e fenômenos espíritas simulados. É isso, né? Então, eu vou te dar a palavra e aí você vai dispondo e em algum momento a gente para e conversa. Tá bom, você vai fazer as interferências a qualquer momento, né? Eu acho que é bom. A gente então pode começar isso. Vai conversar. Ótimo. Não, tá bom. Eu quero começar lembrando que esse é um dos livrinhos, assim, é um dos que a gente chama de livreto, né? Eu chamo ele de livreto, de Kardec, porque ele foi feito tentando facilitar a introdução das pessoas que queriam conhecer Espiritismo. Eu acho até interessante, eu gosto de pensar que, pela maneira como ele escreveu o livro, acho que Kardec devia estar perdendo a paciência com tanta gente fazendo pergunta besta, sabe? E ele deve ter escrito esse livro, falar assim, gente, não fica perguntando muito, procura, estuda, dá uma olhadinha primeiro, que é mais fácil, né? Então, ele usa muito esse argumento, é muito interessante. Elias, deixa eu só te pedir uma coisa. Põe o microfone mais perto da sua boca, porque o som está baixando e está muito Está alterando oscilando. muito. Vamos lá, então. Tá. Então, assim, Kardec, ele escreve esse livro, e é interessante, um dado que é mais histórico, Kardec vai revisar esses livros, esse livrinho, e vai aumentar, e vai desenvolver esse livrinho várias vezes ao longo da vida dele. Então, essa edição que eu estou lendo, que eu estou com ela aqui, é uma edição que ele já publicou em 1869. Portanto, ele até comenta, né, o Espiritismo já tinha 10 anos de divulgação quando ele divulga essa edição que eu estou com ela. Então, eu acho esse dado curioso. Ele parece que facilitava muito o acesso a esse livro como meio de introdução. Né? E aí, então, nesse livro, ele faz essa abordagem voltada para essas questões que ele acha que são boas para quem quer começar a entender Espiritismo. Então, ele vai falar, por exemplo, vamos começar pelo primeiro ponto, né? Aqui que ele está se dirigindo às pessoas que são céticas. Eu acho isso interessante. Kardec simula interlocutores, ele coloca alguns interlocutores imaginários para ele estabelecer esse diálogo e traçar a linha de argumentação que ele pretende. Então, nesse caso, ele está se dirigindo a um interlocutor imaginário que seria um cético. E eu quero depois comentar algo a respeito desse aspecto, né? Mas vamos primeiro pontuar os pontos os temas que Kardec coloca aqui no livro dele. Então, primeiro ele faz uma distinção entre espiritismo e espiritualismo, e essa distinção na época ela foi muito importante porque a Europa ela já tinha uma grande tradição espiritualista estabelecida. Até mesmo o espiritualismo do ponto de vista vamos dizer assim, que parecia um pouco com o que se tornou o espiritismo em seguida. Né? Então, por exemplo, a comunicação com os espíritos era algo muito, muito comum no meio popular, no meio informal. É só a gente lembrar que as bruxas eram uma tradição muito forte, uma presença muito forte na história europeia. E o que eram as bruxas? As bruxas eram pessoas que tinham dons de contato com entes sobrenaturais. Então, inclusive, houve um período de grande perseguição a essas pessoas que manifestavam poderes sobrenaturais. Então, o espiritualismo na Europa ele sempre foi muito presente, até por conta da tradição celta, que é um elemento dessa cultura. E os celtas, eles estiveram em toda aquela região ali da França, da Inglaterra, até liberando a Alemanha, né?
Então, era um povo que teve uma presença muito grande e essa tradição estava presente. Então, quando Allan Kardec começa a estruturar o espiritismo, ele sente necessidade de definir bem, olha, vamos chamar de espíritas as pessoas que é a divindade, que nós vamos chamar de Deus, a certeza de uma realidade espiritual, que nós somos espíritos que animamos corpos durante o período da existência física. Esse espírito com a morte, ele se desprende, né? Então existem espíritos. Esses espíritos se comunicam com a Terra, existe uma comunicação entre mundo espiritual e mundo terreno. O outro princípio é a reencarnação, que também era muito comum na Europa daquela época, era bastante comum mais no continente, mais na parte da França, do que na parte da Inglaterra, que era mais cética quanto à reencarnação. E é o progresso dos espíritos, o progresso permanente dos espíritos. Ele diz assim, olha, nós vamos definir esses termos para não haver mal entendido, porque espiritualistas, de certo modo, todos os religiosos são. Os católicos são espiritualistas, mesmo os protestantes, que eram uma minoria da minoria da minoria na França na época dele, também eram espiritualistas. Haviam socialistas utópicos, muitos deles espiritualistas. Ele fala, vamos dar nome aos bois para a gente evitar esse problema e evitar confusão em torno do termo. Né? Então, ele chama de espíritas os que abraçavam esse conjunto de princípios bem definido e espiritualistas o restante das pessoas que acreditavam numa sobrevivência do espírito, então, ou em algum tipo de vida espiritual. Então, ele faz essa distinção e é muito interessante, eu quero puxar para como a gente lida com ela hoje, porque eu acho que a grande questão é como a gente lida com essa distinção hoje. E hoje a gente verifica, por exemplo, uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás, identificou que 54% das pessoas, dos brasileiros, acreditam em reencarnação. Eu achei esse dado muito curioso, eu não imaginava que era tanto. Mas são muitos os católicos que acreditam em reencarnação, pouquíssimos evangélicos, e uma grande quantidade de pessoas ligadas a movimentos de Umbanda, ou até mesmo agnósticos, mas que acreditam em reencarnação. Então, é muito interessante como que a crença da na possibilidade de múltiplas vidas aqui na Terra, ela hoje é muito disseminada no Brasil. E Kardec diria assim, olha, que se a pessoa acredita em reencarnação, em Deus, na possibilidade de comunicação com os espíritos, no progresso, então essa pessoa já é espírita. Então, assim, por esse critério, a gente teria uma grande população no Brasil que poderia se incluir dentro dele. Né? Até porque Kardec dizia que a pessoa, a princípio, Kardec pensou isso, e depois parece que isso foi tendo que ser redesenhado. Mas nos primeiros números da Revista Espírita, ele chega a admitir que poderia haver católicos espíritas, muçulmanos espíritas, protestantes espíritas. Então, por esse critério, talvez a gente fosse um número muito maior hoje. Mas é interessante que hoje a gente usa essa terminologia adotada por Kardec para excluir pessoas que não pensam como nós. E eu acho que esse é algo que a gente precisa repensar. Né? Então, a gente vê muito dizendo assim, olha, o verdadeiro espírito é isso, o verdadeiro espírito é aquilo, mas o verdadeiro espírito é aquilo outro. E, normalmente, entre esses critérios não estão aqueles que Kardec pontuou. Então, a gente usa hoje espírita e espiritualismo para excluir as pessoas que não compartilham da nossa visão de espiritismo. Isso é muito comum. E eu acho que entre nós espíritas, sobretudo, a gente tem que repensar esse modo como a gente está usando esse conceito. Né? Porque eu acho que o grande propósito é englobar mais pessoas, é incorporar mais pessoas e não excluir. Né? Eu acho que é algo que a gente pode pensar trazendo o que é o espiritismo para a nossa realidade de hoje. O tópico das dissidências é muito interessante, que também aqui nós vamos ter uma reflexão muito interessante. O possível cético que estaria conversando com ele, é Kardec que inventa essa pergunta. Né? Ele cria um diálogo imaginário para poder estabelecer a argumentação dele. Então, esse cético fala das divergências que existem entre os próprios espíritas. E aí, a responder a esse cético imaginário, ele diz, olha, essa divergência só existe na forma, ela não afeta o fundo.
Então, é muito interessante quando ele diz isso, porque, mais uma vez, a gente precisa estar atento a qual que é o nível da nossa dissidência. Sabe? Porque, às vezes, as dissidências são nos detalhes. Às vezes, a unidade em relação aos princípios gerais, ela é muito mais importante, muito mais interessante de ser focada, né? E o público externo ao espiritismo, ou os céticos na linguagem que Kardec usa para poder explicar o que é o espiritismo, às vezes até lança mão disso, da nossa dificuldade de estabelecer unidade entre nós, né? E aí nós temos que ter, que aí a gente vai ter um elemento importante para essa reflexão, que é a questão do paradigma da unidade. Na época de Kardec, se pensava, na época de Kardec, se pensava necessidade. Isso não é só Kardec que pensa assim, não. Se a gente lê todos os filósofos, os cientistas da época, a gente vai ver que esse era um pano de fundo do pensamento filosófico e científico do século XIX. As coisas tendem para uma unidade, o progresso, a civilização tende para uma união. Então, esse pensamento era bem dominante e ele está presente, inclusive, na abordagem que Kardec faz ao longo de toda a sua obra. E hoje a gente tem que ter a tranquilidade de observar que nessa questão das dissidências, a gente precisa ter em conta que o paradigma do século XXI não é a unidade, é a diversidade, é o pluralismo. Aquela visão que se tinha, que era muito decorrente do positivismo, que era muito forte no século XIX, de que as coisas tendem para uma unidade, hoje ela perdeu o significado. Hoje, a perspectiva que existe no mundo da ciência e da filosofia está muito mais associada à teoria dos sistemas e à teoria da complexidade. Alguns chamam de teoria do caos, né? Eu até gosto da expressão teoria do caos, porque eu acho que ela choca um pouquinho, e esse choque que ela provoca faz a gente pensar. Mas alguns preferem abrandar e usar a teoria da complexidade, para não parecer nada caótico. Mas é muito interessante que no sistema, qualquer sistema que vá sendo desenvolvido, e um exemplo bom disso é na informática. Você pega um aplicativo que alguém desenvolve com uma função específica e depois vai falando para ele, escuta, mas podia melhorar isso aqui? Aí ele vai, agrega uma nova função. Isso aqui, ele agrega outra e vai desenvolvendo. Então, na informática, isso é muito interessante, porque o sistema ele tende a se complexificar. Ele tende a ser cada vez mais complexo, e aí ele vai criando pequenas unidades independentes que conectam umas com as outras para poder dar o funcionamento do conjunto. Então, é muito interessante que os sistemas biológicos eles também têm essa mesma lógica. Se você fizer uma colônia de bactéria, ela vai se desenvolvendo e vai criando subnúcleos. Então, é muito interessante e aí o von Bertalanffy, que é um dos principais autores da teoria dos sistemas, ele vai dizer assim, olha, que os sistemas tendem sempre para a complexidade na medida que eles se desenvolvem. E quanto mais complexos, mais diversificados eles são. Então, eu penso que a gente vai ter que nessa questão das dissidências, aí trazendo aqui para a nossa realidade interna, nós espíritas, nós temos que pensar, e até nós interreligiosos, eu acho que essa reflexão vale para todos nós enquanto sociedade. A nossa sociedade tende para uma maior complexidade. E quanto maior a complexidade, maior a diversidade interna dessa sociedade. E aí está posto para todos nós o desafio de nós nos entendermos apesar das nossas diferenças. Então, isso aí coloca para nós com muita clareza esse desafio do entendimento. Então, é importante a gente estar atento. O paradigma do século XIX era unidade. O paradigma do século XXI é diversidade, é pluralismo. Então, hoje, mesmo no meio espírita, a gente vai ter que aprender a conviver com esse pluralismo. Nós vamos ter cada vez mais formas diferentes de organização, de manifestação. Eu vou ter que entender o meu amigo Desirvêncio lá no Grupo Espírita Ramatiz, que eu olho e falo, meu Deus, que coisa que essa é uma pergunta que a gente sempre se pega lá no Sejus, porque é o seguinte, pluralismo dentro dos limites éticos do espiritismo, né? Eu não entendo como pluralismo o cara que defende o fascismo, e aí se diz espírita. Eu acho que tem um limite ético para isso, né?
que defende tortura e se diz espírita. Eu não consigo ver isso. Me ajuda aqui, é porque deu uma cortadinha no Então, áudio eu digo aqui. assim, pluralismo dentro dos limites éticos que nós temos no espiritismo, porque não dá para entender o cara que defende tortura e se diz espírita, que defende É, sair matando com arma de fogo, ou que defende tudo isso que está sendo feito no atual desgoverno e se diz espírita. Desculpa, tem um limite para mim muito claro aí. essa questão é delicadíssima, Carla, e ela é muito delicada. E eu vou fazer assim, olha, agora eu vou ser advogado do diabo. Eu vou ser o Jesus Cristo que defende o Lampião agora, sabe? Porque é muito delicado. Mas assim, olha, eu tenho muitos amigos que votaram no Jair Bolsonaro. Eu tenho muitos amigos espíritas que votaram no Jair Bolsonaro. E eu noto que quando eu converso com eles a respeito dessas questões, falta a eles uma visão crítica que dê a dimensão da questão ética envolvida num voto em favor de Jair Bolsonaro. Eu noto, então, por exemplo, vou falar, meu irmão votou no Jair Bolsonaro, né? E ele tinha expectativa muito grande de mudanças. Para mim, eu digo assim, olha, ele caiu no conto do vigário das fake news que foram colocadas. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, espíritas, e que votaram no atual presidente da República, foram pessoas que acreditaram naquela grande avalanche de lama que foi a comunicação do Brasil no período que antecedeu a eleição. Então, assim, eu tenho que advogar em favor dessas pessoas o benefício da ignorância. Da ignorância no Já deu melhor dos tempo de termos. sair da ignorância, não? Eu acho até que deu, sabe, Carla? Mas não saíram, o que eu faço? Então assim, então há restrições, né? Porque assim, provavelmente a pessoa pode ter alguns sentimentos que estão aí em congruência com isso que a gente está vivendo, com essas questões todas. Então, assim, eu acho que tem um limite aí que se a pessoa não conseguiu se esclarecer até agora, eu sinto muito, né? Tá quase que impossível de não se esclarecer. Aí já é uma questão mesmo de fórum íntimo. Eu acho realmente delicado. Então, por exemplo, hoje nós teremos, hoje não, a gente acabou tendo que trocar porque estava chocando com outra, né, com outra atividade, com o nosso calendário. Mas nós vamos ter na quinta-feira e na terça próxima, fazendo palestra na Fraternidade Espírita, um palestrante que votou no Bolsonaro. E que ainda acredita, ainda hoje, que a gente tem que dar uma chance para ele fazer alguma coisa. Ele acredita nisso. Ele acredita. E eu olho assim e falo, meu Deus, como é que pode, né? Eu nem tive coragem de ter dúvida. Bem antes, eu fui para a rua, fiz manifestação, porque achava que não era por esse caminho, que isso era muito perigoso. E hoje eu estou cada vez mais convencido que cada dia que passa, a permanência dele no governo é um problema a mais para o país. Mas o meu amigo ainda acha que a gente precisa dar um voto de confiança. E eu olho assim, ele é espírita, dedicado, trabalhador, diretor, ele é presidente desse centro espírita. E eu olho e falo, meu Deus, o que está acontecendo, né? E assim, eu me sinto na obrigação de olhar e dizer assim, olha, ele é mais do que isso, porque eu o conheço, ele deve estar sob um processo de fascinação, alguma coisa que... No Brasil, nós tivemos um grande processo de fascinação. Se a gente olhar aquela teoria das obsessões Sim. coletivas de Kardec, é possível a gente chegar à conclusão que o Brasil está vivendo um grande processo de fascinação. Então, eu prefiro ver assim. Eu prefiro achar. Meu irmão já desiludiu. Meu irmão já desiludiu. Ele agora, a esperança dele é que os militares assumam o poder. Eu olho assim e falo, meu Deus, saiu de um e entrou no outro. Né? Então, assim, complexo, eu acho delicado. E aí, Carlos, você, que diante desses dilemas, não julgueis de Jesus, sabe? Eu olho assim, eu vejo a vida da pessoa, como ela é solidária nas boas causas e ela se equivoca nessas questões. Eu olho e falo assim, olha, eu quero imaginar que aplica-se aqui o não julgueis de Jesus, para que eu não crie animosidade para com essas pessoas, para que eu consiga acreditando que elas vão se somar conosco em muitas outras causas, em favor do bem, e que num dado momento, se essa coisa ficar pior do que mais, eu não sei nem ainda mais, né? Com perseguições. Você Eu não travou. gosto nem de Você está travou o áudio. travando perseguições, você está travando. Então, eu acho Ah, assim, tudo bem, não julgueis de Jesus, mas Jesus também era um educador, né? Então, está na hora da gente tentar
passar alguns valores para essas pessoas, porque com uma sociedade assim, tão, com os valores tão diferentes, né, tão avessos a toda forma de espiritualidade, fica muito difícil a evolução do todo, né? Embora a gente esteja na diversidade, tem um todo social, e você como sociólogo pode dizer isso, que precisa evoluir. Mas até nisso, Carla, até nisso, eu digo assim, ó, lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Kardec pergunta aos espíritos exatamente isso. Se a gente não pode ajudar as pessoas a esclarecerem, aí ele diz assim, olha, tudo bem, mas fazer isso, o espírito que responde para ele, né? Ele responde assim, ó, tudo bem, mas faça isso com brandura. E Travou. é dar conta de lidar. Travou, repete brandura e Deixa eu fazer uma experiência de mudança de local aqui, é que no meio da para ver se gravação acho que não sei se vai ficar bom, mas vamos lá, vamos lá, porque tá travando demais. eu vou. Pois é, eu acho que pode ser pela proximidade com. Eu tive que fazer uma pequena mudança aqui. Deixa eu experimentar, ver se Bom, enquanto o o Elias sinal está está tendo andando problema. aí com o computador, desculpa, vocês estão vendo de forma inusitada isso, nós estamos estudando o que é o Espiritismo, o capítulo é o 7, com os 4 primeiros itens. Lembrando que se você gostou, curta, compartilhe e nos ajude a divulgar mais as questões espíritas sob a ótica progressista. E deixa eu tirar um pouquinho o vídeo dele, ver se eu consigo mudar aqui enquanto ele... Pronto, Pronto, chegou? Tá bom. Então, vamos lá, que a gente cheguei. já tá, acho que a gente já está com mais de 20 minutos. Vamos lá, que eu queria te pedir para retomar, então, o capítulo para a gente poder seguir. Mas eu percebo que essa questão que você levanta é muito sensível mesmo, Carla, e a gente precisa pensar nela, sabe? A gente precisa pensar como ajudar as pessoas que entraram nesse processo de fascinação coletiva que a gente está vivendo, né? E aí, assim, eu acho que ele é o desafio nosso de lidar com a pluralidade, com a diversidade, sim, ele tem a ver. Aí, o próximo tópico que Kardec vai analisar é o dos fenômenos espíritas simulados, porque, infelizmente, a gente está vendo, inclusive hoje, no mundo da psicografia, nós temos uma grande quantidade de mensagens que não tem nada de mediúnico e sendo veiculados. Nós temos médiuns que são verdadeiros charlatões e estão tirando proveito da crença das pessoas para simular a psicografia. Então, infelizmente, isso sempre existiu, né? Quando Jesus falava dos falsos cristos e falsos profetas lá 2000 anos atrás, é porque o problema sempre existiu. E nós não vamos conseguir evitar esse problema hoje. Então, assim, a gente precisa ter clareza de que isso existe e também a gente entender. O Kardec faz uma observação, ele diz assim, quer ver? Os reclamos provocaram o exame e contribuíram para ele aumentar o número de adeptos. Porque se reconheceu, então, que, em vez de brincadeira, ele era coisa séria, o espiritismo. Então, assim, a denúncia, quando é feita desses simulacros, dessas falsidades, dependendo de como ela é feita, ela é até benéfica para nós, porque chama atenção para os fenômenos verdadeiros. E dependendo, se for alguma coisa que a gente dê causa no nosso meio, ela já chama atenção contrariamente aos nossos interesses, porque fica parecendo que entre nós há charlatões, né? Então, assim, é uma questão delicada essa, e eu até gosto de lembrar, por exemplo, quando a crítica vem de fora, ela é benéfica. O Padre Quevedo deu uma grande contribuição à divulgação do espiritismo, porque ele queria provar que era tudo charlatanismo. E, com isso, o próprio meio católico acabou se interessando muito por entender aquilo. E aí vinha o Chico Xavier e o Padre Quevedo falando mal dele, as pessoas falavam não, né? E preferiam ficar do lado do Chico. Então, nessa questão dos fenômenos espíritas simulados, entra o desafio do espírita de demonstrar na sua atitude uma conduta que, vamos dizer assim, que mostre que ele não é isso que estão dizendo dele. Então, eu vejo que nós temos nesse tópico um grande desafio. E, por último, o Kardec vai falar da impotência dos detratores, né? As pessoas que vão tentar denegrir a ideia do espiritismo, e que a gente também tem que ter muita tranquilidade, porque os detratores, na medida em que eles tentam denegrir o espiritismo, eles não têm condições, eles não conseguem, porque o espiritismo, Kardec vai colocar isso de uma maneira que eu acho que hoje nós temos mais elementos ainda,
O espiritismo ele não é um fenômeno isolado de um grupo de pessoas que acredita nisso. O espiritismo simplesmente estuda fenômenos que acontecem na natureza, né? Os transes mediúnicos sempre existiram, eles fazem parte da natureza. A mediunidade não é um atributo do espiritismo e não acontece nas nossas reuniões mediúnicas. A mediunidade é uma característica dos seres humanos que está presente em todas as culturas, às vezes manifestando de modos diferentes. Então, quando nós espíritas nos propomos a estudar esses fenômenos que envolvem intercâmbio espiritual, a gente está estudando um fenômeno que é na natureza. Então, quem quiser falar mal do espiritismo pode falar, se quiser mudar, pode mudar, porque os fenômenos eles não mudam por causa disso. E aí, quando a gente estuda esses fenômenos, nós trazemos ao entendimento coisas que estão aí no cotidiano de todas as sociedades. Então, quando ele fala da universalidade das comunicações mediúnicas, a gente pensava muito em universalidade do ponto de vista de manifestação mediúnica, como a gente entende. E hoje a gente pode entender muito mais ampliado. A manifestação de natureza mediúnica, ela é universal, ela está em todos os seres humanos da Terra. E aí, por isso que nós vamos ampliar cada vez mais esse olhar na medida que a gente estuda isso, de preferência, com um olhar mais voltado para a ciência, mais fundamentado nos métodos científicos atuais, para que isso não fique só um privilégio nosso espíritas, mas de toda a sociedade. Né? A gente Deixa eu compartilha só com falar todos uma os coisa. resultados. Eu queria propor a gente substituir a palavra denegrir por deturpar, né? Muito obrigado. Ainda fico usando. Exatamente, Mais ela. exatamente. E queria te avisar que a gente está chegando aqui quase no fim da nossa meia hora, então te pedir para fazer aí as considerações do capítulo que você acha importante. A gente vem estudando, para vocês que não estiveram conosco, nós já estudamos o livro dos médiuns, a Gênese, o céu e o inferno, o livro dos espíritos. Deixa eu ver, acho que não sei se eu esqueci mais algum. Então, todas essas questões de mediunidade estão lá na playlist do Caminhos do Espiritismo. Então, dê uma olhada nisso, que aí não fica tão pincelado, né? Então, vou te passar aí, Elisa. Ok, pois é, esse ponto que eu chamei a atenção. E aí, então, já que a gente vai encerrar, né, eu quero ponderar uma questão. Essa questão dos céticos, eu penso que a gente não deve se preocupar com os céticos, porque os céticos sempre existiram, sempre. E assim, não sei se sempre existirão. Aí agora, eu quase disse isso, sempre existirão, não sei. O futuro eu não tenho bola de cristal para dizer. Mas é muito interessante que essa questão dos céticos e das pessoas que acreditam, ela não é recente, ela é antiga. Eu até vou participar de um congresso internacional da ciência da religião que vai ter agora. O nosso terceiro fórum, Fórum Social Espírita, aqui de Goiás, vai acontecer dentro desse outro evento, que é um evento maior. A gente está fazendo uma parceria com a PUC para fazer juntos, né? Então, assim, e eu vou apresentar lá um estudo, eu fiz uma pesquisa para verificar essa questão dessa dificuldade de estabelecer uma ponte entre a negação e a afirmação do espiritual. E a gente vai remontando os autores, vai pegando aí hoje como é que se está, na época de Kardec, vai remontando lá na época do Hobbes, vai remontando lá no início com Santo Agostinho. A gente vai remontando, a gente chega em Aristóteles e Platão. Aristóteles, aliás, Platão, né? Vamos pegar primeiro Platão, com o seu professor Sócrates, que entendia uma pré-existência da alma, uma alma que se encarnava e que alimentava a vida, que fazia o processo da vida acontecer, e um Aristóteles que falava, gente, não tem lógica isso não, isso que vocês estão falando não faz sentido. Né? Não tem como a gente identificar alguma coisa, a não ser isso que a gente possa ver, observar e analisar. Né? Então, Aristóteles discorda do seu professor Platão. Aristóteles cria uma nova forma de pensar que era ancorada na realidade da matéria. E nós temos essas correntes que vêm ao longo aí de 2.300 e poucos anos já, sem que a gente consiga fazer uma ponte entre os dois. Então, ainda hoje, nós temos pesquisadores que, a partir do paradigma de uma possível consciência extracorpórea, desenvolvem estudos e pesquisas e chegam a resultados extraordinários, e nós temos pesquisadores que fazem uma série de pesquisas para negar a realidade de uma consciência extracorpórea. Então, o mundo científico continua dividido entre os céticos e os que admitem essa possibilidade. E nós não vamos, ao que eu penso,
conseguir superar essa ponte que já vai para mais de 2.300 anos, né? Então, ela é um abismo, eu chamo de um abismo de axioma, né? Um abismo epistemológico, que está posto e que a gente não consegue fazer uma ponte entre ele, porque envolve crença. Né? Então, eu acho isso interessante. E Kardec, sabendo disso, ele vai muito claro com o cético e diz, meu amigo, se você não pular para cá para a gente estudar junto, não vai dar para eu te convencer. Né? Então, eu acho muito interessante esse aspecto. Legal. Então tá bom, nós temos muitos céticos, inclusive em reuniões mediúnicas, e o Kardec vai dizer que tem esses detratores são muito importantes porque, de certa forma, também nos fazem evoluir. Então, para vocês que nos assistiram, esse foi o Caminhos do Espiritismo, esse é um programa que o Sejus realiza aqui, e que nós tivemos hoje com Elias Moraes. Então, obrigado, um beijo grande e paz e bem, gente. Valeu, abração, até mais.